Oi, Milene, tudo Oi, bem? Ana. Tudo e você? Tudo bem também. É, o pessoal tá entrando aqui. Gente, vamos falando se o áudio tá bom, né? Se tá tranquilo, senão eu coloco um fone aqui. Eu chamei a Uhum. Milene aqui, pra quem não conhece, né? Eu acho que é até melhor você se apresentar, né, Milene? Mas eu trouxe você aqui porque eu acho que você é a melhor pessoa nesse momento para falar sobre sustentabilidade, sobre o desenvolvimento sustentável das cidades. É a pessoa que eu conheço para falar disso, né? Que tem essa autoridade aí. Uhum. Então, eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal falar um pouquinho sobre você. Eu sou a Milene Gil, eu sou arquiteta urbanista. Desde 2015, eu me especializei em arquitetura sustentável em 2016 e gosto muito dessas questões relacionadas à cidade, à sustentabilidade, arte, intervenção, urbana, pessoas, viagens. E eu sou muito idealista, então eu gosto muito de pensar no que eu quero numa cidade melhor, por exemplo, num mundo melhor e agir para isso, né? Então eu sou bem assim. Eu conheci a Milene numa palestra do Sebrae. Eu lembro que eu só fui nessa palestra por causa da tua palestra, que era de sustentabilidade. Ah, é. E me impactou muito quando você falou a questão da energia, né? Que se a gente não encontrar uma maneira, né, de cortar a energia, né, de economizar, de ter uma energia renovável, ia chegar lá na frente que a gente não ia ter para todo mundo consumir da mesma maneira como a gente consome hoje, né? Não ia ser o mesmo estilo de vida. Isso me impactou demais e eu comecei Uhum. em várias palestras relacionadas a isso também. Fui numa de inovação do Centro Europeu, que eu também acho muito legal, que eles trazem a inovação da tecnologia com sustentabilidade. E depois também teve o Dia do Design, não Uhum. sei se você foi no passado. Nossa, aquilo me impactou demais. Quando o César Pierre, que é dos Uhum. carros, lá, ele falou do carro elétrico, que a gente acha que carro elétrico, nossa, é sustentável, tá? Mas nunca pensa no descarte, né, das baterias. Da Nossa, ele falou bateria, uma né? É. coisa assim, nossa, o couro também, né? O couro que falam, o couro sintético, que é ecológico, não é nada ecológico, né? Então tira alguma desses, como é que eu posso dizer, desses paradigmas, não sei como é que é a palavra melhor para Uhum. dizer, é, É pa- paradigma que a gente acha que é aquilo, acha que isso é sustentabilidade, mas não é bem assim, né? Então a gente vai fazer essa live aqui hoje é. puxando muito para isso também, e principalmente relacionando com o momento que a gente Uhum. está agora da pandemia, né? Que a gente vê Sim. várias notícias ao redor do mundo dessa questão da emissão de gases, de como está mudando e também está mudando o pensamento das pessoas aí, né? Então eu acho que vai ser um Uhum. bate-papo bem legal aí. Bom, vamos lá, né? Eu falei que eu ia explicar um pouquinho do Uhum. design passivo para o pessoal aqui, até tem umas perguntas aqui para fazer para a Milene, mas se vocês tiverem perguntas aí ao longo da live, podem colocar nos comentários também, tá? Gente, design passivo, como eu estou explicando aí já desde o começo da semana, é basicamente utilizar da natureza para economizar energia ali dentro dos ambientes e trazer um conforto mais natural, sem aquele uso do ar-condicionado, aquecedor, essas coisas aí, né? Então, ventilação cruzada para trazer o resfriamento, a questão do uso do sol, né, com os vidros ali, os materiais que aquecem para aquecer no inverno, enfim, tem várias estratégias aí para a gente utilizar no design sustentável para economia de energia principalmente, né? E também trazer um conforto aí para as casas, porque a gente sabe, dá para ver pela sua própria casa, né? Quem está em casa aí agora, principalmente, pode perceber como afeta aí o aquecimento ou o resfriamento da tua casa. A minha, por exemplo, gente, no inverno é super frio e no calor ela fica Minha também. muito quente dentro de casa, porque ela é toda de madeira, ela não tem nenhuma estratégia utilizada. Então você pode perceber pela sua própria casa. E isso influencia também muito na economia de energia, né? Também tem várias Uhum. coisas envolvidas, iluminação natural, tal, né? Mas isso eu acho que é o principal, né, que afeta ainda mais aí as cidades, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta então para a Milene aqui. Como que o design passivo ele Uhum. está ligado ao desenvolvimento urbano sustentável? Isso que a gente estava falando, né, nessa questão do desenvolvimento sustentável aí das cidades, principalmente nessa questão da energia, né, que eu vi lá na tua palestra.
Então, a gente sabe que as cidades, elas são, ainda mais as cidades de hoje, né, que foram crescendo de forma desordenada e tudo mais, e cada vez mais a população mundial vai crescer. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que é desenvolvimento urbano sustentável, né? Uhum, Porque assim, as cidades hoje, elas consomem muitos dos produtos e serviços da natureza, os materiais, recursos. Então, ela é uma das que mais absorvem isso, consomem. E o planejamento sustentável, ele ajuda, digamos, a gente pensar como organizar uma cidade da forma de impactar menos o meio ambiente e trazer a necessidade das pessoas e também a questão do consumo, e isso entra energia e tudo mais, de uma forma mais organizada. Como que a gente pode usar isso de forma harmoniosa? Então, o planejamento urbano sustentável, ele aborda essas questões, né? uhum, E o design passivo, ele, digamos, é uma matéria do. Porque primeiro acho que é sustentabilidade, o conceito da sim. sustentabilidade, daí vem a cidade, que é o desenvolvimento urbano sustentável, e o design passivo, que ele pode ser usado na cidade também, ele é uma, digamos, uma ferramenta, né? Uhum, Então a ligação disso, como que eu posso usar elementos mais naturais, como que eu posso estudar melhor meu projeto, né? Para que ele seja harmonioso tanto com a cidade como na natureza. Então, o design passivo ele está diretamente ligado ao desenvolvimento da cidade, né? Então, está uhum. nesse sentido. E a Porque gente se você pode. usa, por exemplo, você tem uma cidade. Pode falar. Pode falar. Não, se a É, gente tem uma cidade pensada, o desenho urbano pensado de uma forma que favoreça a ventilação, insolação e tudo mais, eu tenho que pensar o meu projeto favorecendo isso também, né? sim. Esse é nosso papel, né? Independente se é uma casa simples, ou se é um prédio, ou se é um escritório, qualquer construção, qualquer reforma que seja, você pode É. aplicar de uma forma o design passivo. Inclusive na sexta, né, eu vou fazer uma live sobre isso, sobre pequenas reformas, como é que dá para utilizar o design passivo, né? Porque tem como, não é só na construção do zero ali em grandes prédios, né? A gente tem Hum. que pensar que independente do nicho que você trabalha, você tem que começar a utilizar essas estratégias, porque de pouquinho em pouquinho, né, se cada arquiteto ali nos projetos pensar nisso, já vai ajudar de alguma forma nesse Uhum. desenvolvimento sustentável Sim, das cidades, né? sem dúvida. Aham. Isso ajuda bastante, né? Porque se a gente não pensa, se a gente começa a usar, a gente pensa um projeto que use muito ar-condicionado, muito aquecedor, e imagina o tanto que a estrutura urbana vai ter que trabalhar, vai ter que gastar para solucionar todos, para ajudar, para abastecer todos os lugares, né, da cidade. Então, a Exatamente. gente, como arquiteto, designer, a gente tem que, é a nossa obrigação pensar nisso, né? Uhum. É, outra coisa também, deixa eu até ver aqui, a gente pensou em falar também das ODS, né? Das 17 ODS que estão a ver ali, tem a ver, né, com a questão do desenvolvimento sustentável, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí que foram colocados para a gente alcançar uma meta, né? Eu não sei dados aí bem certinhos, mas a gente tem uma meta aí para diminuir emissão de CO2, a gente tem CO2. a gente tem algumas metas aí para bater, né? Se não me engano, 50 também. Não não sei se você já. Na verdade, as ODS foram naquela Conferência de Paris de 2015 e 15 Uhum. e o objetivo era 2030, né? A agenda de Ah, 2030. sim. Mas daí tem países que tiveram acordos mais, digamos, mais difíceis de alcançar e outros menos, né? Uhum. Depende de cada país. Mas as ODS foram, né, foram acordadas nessa Conferência de Paris de 2015. Exatamente. Eu vou até só dar uma pincelada aqui, falar para o pessoal, até mesmo se vocês quiserem pesquisar e depois, né, estudar melhor, mas tem muito a Uhum, ver com a questão social também, né? Porque desenvolvimento de cidade sim. está muito envolvido com isso, não tem como tirar, né? Não é só a arquitetura Não. ali. Então, erradicação da pobreza é a primeira aí. Fome zero e a agricultura sustentável. Então, a agricultura também está super ligada a alimentos, está todo mundo agora voltando para esse negócio do vegetariano, do vegano, né? Buscando alimentos mais saudáveis, mais Cresceu orgânicos. bastante, né? É. Cresceu demais e vai continuar crescendo. Isso não quer dizer, claro, que você tem que parar de comer carne, mas é uma tendência, né? Principalmente por conta desse Tem desenvolvimento que pensar. sustentável. Tem que pensar ali, talvez diminuir, né? Sim.
Saúde e bem-estar, que está muito ligado a esse momento de agora. Todo mundo está muito preocupado com o bem-estar, principalmente dentro de casa. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa porque o ambiente muitas vezes não traz saúde e bem-estar, né? É, Então, aqui está até uma descrição, né? Incentiva comportamentos saudáveis entre seus públicos e melhora o acesso de seus colaboradores aos cuidados da saúde. Também tem essa questão do acesso, né, à saúde ali. Educação de qualidade também, né? Porque a gente tem que aprender lá de baixo, né, para criar essa cultura aí, para esse desenvolvimento sustentável acontecer, né? Igualdade de gênero é. também. Gente, parece que esses itens não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com essa questão que a gente Tá tudo está falando. ligado. Tá tudo muito ligado. Então você tem que estar atento a essas outras coisas que estão acontecendo aí junto com a arquitetura, junto com a pandemia. Urbanismo. Tá tudo ligado, né? Água É, potável e saneamento também, de uma forma totalmente. mais sustentável, né? Essa água, por exemplo, a gente está em Curitiba aqui vivendo uma seca, né? Bem Sim. nessa época de pandemia, que a gente precisa de água para se higienizar e tudo mais. Então, como que uma casa, uma edificação poderia usar menos a água, digamos, potável que vem da Sanepar, né? Que no caso aqui é Uhum. Sanepar. O Como que uma edifício, edificação podia, o edifício da como Gabi. que ele trata o esgoto dele para usar de volta, né? Sim. Então, como que cada edificação, eu acho assim, eu vi esses dias uma palestra que a menina falava assim, a gente hoje num avanço tecnológico que a gente está, a gente ainda usa água potável para descer o xixi e o cocô, É verdade. né? Tipo Aham. assim, não, ela usou com essas palavras, assim, como que a gente usa água para beber, que a gente poderia beber para levar os dejetos, né? Então, Uhum. assim, é uma coisa muito absurda. A gente hoje deveria pensar nisso, Sim. né? É, Deveria. até porque, assim, agora todo mundo tá começando a pensar bem mais, né? Porque Graças a Deus, né? porque é necessário, né? Porque tá pegando Necessário. ali. Então, quando aperta, né? Aí as pessoas começam a pensar mais. Isso é muito Exato. importante ali. E a questão do edifício Aerobusiness eu achei sensacional, porque assim, eu até vi, se eu não me engano, para fazer essa estrutura, para fazer tudo isso, né, que eles fizeram com a água, foi gasto 12% a mais do orçamento, se eu não me engano, foi isso. Da obra, Mas né? eles recuperaram no mesmo ano, né? Pelo que eu Sim, vi, eles recuperaram no mesmo ano aquele orçamento por conta da economia que teve, né? E eu sim. lembro também Uhum. que eu li que eles fizeram o poço, né? Para não pegar da Sanepar, para também não descartar na Sanepar, eles fizeram aquela filtragem que a água sobe, né? De novo ali passando por aquela Uhum. filtragem, chega lá em cima tem aquelas plantas, né? Aquáticas ali que filtram e volta de novo para Que a filtro, descarga. aham. Eu achei incrível, gente. É sensacional. Procurem. Ele é bem pertinho aqui de casa. Nossa, eu nossa, eu conheci o quê? Ano passado esse edifício. Eu pensei, meu Deus, tá aqui pertinho, o negócio é aqui em Curitiba. E a gente sabe que Curitiba e o Brasil também, ele tá aí numa posição bem legal nessa questão das construções sustentáveis também, né? É uma coisa que a gente às vezes não presta atenção, né? A gente fica olhando para fora e não presta atenção no que tá aqui dentro também. Eu acho super legal a gente conhecer. E Ana, também tem essas questões, muita gente acha que a sustentabilidade é tipo assim, a gente olha esses prédios que são assim, são construções caras, digamos assim, e as pessoas pensam, né, nossa, eu não é para mim. Uhum, Sustentabilidade é muito cara, não é para mim. E na verdade é bem ao contrário disso, porque se você faz um projeto redondinho, desde o começo você começa a pensar no projeto, nas soluções de água, energia, questão de reuso, de gerenciamento de lixo, né, tudo uhum, mais, você consegue ter, às vezes você nem gasta muito mais do que uma construção convencional, se você desde o projeto você consegue trazer isso, né? uhum. E ainda e ao longo do tempo você vai economizando. Então, assim, por exemplo, a fotovoltaica, né? O painel fotovoltaico. Uhum. Hoje você consegue ter um retorno de 3 a 4 anos. Antigamente era 8, há uns anos atrás. Então, tipo E assim, dá para cada vez mais financiar está ainda. barateando. E depois disso só tem lucro, Sim, exatamente. né? Então,
Dá para financiar. E não, e tem uma série, assim, é bem acessível. Hoje em dia é bem acessível. É só a pessoa ter a noção de querer ter aquilo mesmo. É, porque muita gente ainda tem essa visão de que, é caro, é luxo, é para rico, né? Até desde o projeto, desde a É. arquitetura, mas não é, né? Você Né? tem condições sim de fazer isso, mas basta você conhecer e pegar alguém também de Tem. confiança para fazer isso para você, né? Porque tem que ter Exato. Sim, conhecimento dessas novas tecnologias, dessas estratégias aí tem. para fazer. Deixa eu só colocar aqui fixar um comentário para o pessoal vir. Mas vamos indo para as próximas ODS. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Anemia e sustentabilidade. Para fixar, porque daí o pessoal vê, né, e fica interessado no assunto. Sim. Bom, vamos lá. Trabalho decente e crescimento econômico, então tá tudo muito associado nessa questão social, como a gente falou, né? Indústria, Uhum. inovação e infraestrutura. Investimento em tecnologia, né? A gente sabe que tem muita tecnologia surgindo, muita tecnologia legal aí, e muitas pessoas ainda são Bastante meio coisa. contra, né, essa tecnologia, mas ela vem justamente para ajudar. Se a gente souber usar essas tecnologias, é excelente, né? A gente consegue usar de uma forma que faça bem para nós ali, até mesmo para o bem-estar da gente mesmo, né? Sim. Pensando nos mínimos detalhes ali, até automação, essas coisas, né? BIM, né, que está surgindo aí, principalmente na nossa área aí, que a gente consegue ter Na área, uma de visão construção. na área de construção, que, nossa, permite muitas outras oportunidades ali. Então, saber disso também é muito importante, né? Saber do que está surgindo ali de novo. Sim. Redução das desigualdades também está muito ligado a isso, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho disso, se a gente passa, porque eu não tenho muita noção dessa parte aí, dessa questão das desigualdades. Uhum. Não, a questão da redução da desigualdade, você consegue, tá bem ligada às cidades, né? Se eu Uhum. tenho cidades planejadas, eu vou minimizar a questão de ter lugares onde as pessoas vão. Eu vou ter mais áreas de preservação, onde deve ser preservado, e eu consigo controlar isso para as pessoas não irem morar na beira do rio, não ir Ah, morar em lugares que não sejam permitidos. E eu consigo ter uma política pública de habitação, que eu consiga ter habitações sociais de qualidade para todo mundo. e a gente Então, volta para o é o que a gente saneamento está também, falando. né? Volta para o saneamento, a gente está falando das ODS, mas a ODS, por exemplo, a sustentabilidade, a cidade, ela engloba muito, tudo isso aqui, né? Todas Sim. as 17. Uhum, legal. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Basicamente tudo isso. Consumo e Uhum. produção responsáveis. Então, essa questão de consumo e produção, eu lembro também que nessa palestra aí do César, ele comentou uma coisa da seguinte maneira. Antes de você inventar alguma coisa nova, antes de você inovar, pense como é que aquilo vai ter impacto na sociedade, como é que vai ter impacto em relação a descarte. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente viu a questão dos patinetes Uhum. elétricos, das bicicletas, que fechou a startup, Uhum. né? E para onde que vai tudo isso? É Para onde que vai? verdade? Então, antes de você produzir alguma coisa, né, você tem que pensar no impacto que aquilo vai ter. Porque hoje, todo mundo quer inventar, né? Todo mundo quer inventar alguma coisa, quer inovar, mas nunca pensa ali que às vezes já tem algo, já tem alguma solução ali, você não precisa inventar outra que vai causar talvez um problema maior, né? Então tem que pensar muito bem antes de inovar, antes de produzir alguma coisa. E a questão do consumo, né? Tá mudando demais, demais, demais. Tá, né? Em questão da moda, que a gente vê que é a segunda indústria que mais Polui. produz, mais polui, né? As pessoas já estão Uhum. mudando de pensamento, começando a comprar de lojas ou de lugares que reciclam, que reutilizam, né? São mais responsáveis, né? São mais responsáveis. E a Guide, por exemplo, que foi, eu sempre falo dela aqui, que foi a que fez a consultoria de estilo para mim, que eu ganhei com ela, que foi assim Uhum. sensacional o jeito que ela trouxe isso, sabe, essa questão da moda, de se vestir, porque a gente não precisa comprar Uhum. milhões de roupas ou então super caríssimas, né, para se vestir bem. Basta você saber Exato. combinar. Então, as pessoas, até mesmo da moda ali, estão voltando muito para esse olhar de Uhum. você conseguir se vestir de diversas maneiras com pouco, né? Então, a gente vê pela moda, mas tá
tá em tudo, né? E principalmente na arquitetura, aí todo mundo está começando a pensar muito nessa questão de consumo também, né? Reutilizar, Eu acho, reciclar, tudo isso tá envolvido. eu acho que é nessa questão aqui, a gente tem que pensar na economia circular, né? Tipo, como Sim. que, desde a da cadeia produtiva, como que esse material, o que você está consumindo, qual que é a cadeia produtiva dele? Será que é bom ou não é? Será que a roupa, qualquer coisa que a gente consuma, a gente tem que pensar nisso, né? Será que essa roupa que eu vou jogar fora ou não quero mais, será que eu não consigo utilizá-la de uma outra forma? Para eu não precisar comprar, porque a cadeia produtiva de fazer outra é muito grande e o impacto é muito maior. Então, a gente tem que pensar esse 12, né, que é o número 12 da ODS, é mais a economia circular, né? Não a Uhum, economia linear, que você compra, produz, compra e joga fora. É uhum, como ter esse círculo, né? Como que você produz de volta para não precisar sim. desperdiçar. E a arte manual, né, esse handmade aí, tanto nas artes, na arquitetura, É, na moda, tá muito ligado a isso, né? Elas estão começando ainda mais, né, de uma forma muito mais intensa, a utilizar a economia circular aí nesses produtos, né? Além de ser algo que a gente já compre verdade. e por ser artístico, a gente já fica a vida inteira, passa por geração. Valoriza, né? É, ele É. também é ligado à economia circular. Então é super legal você também, as pessoas começarem a valorizar essas peças, né, feitas à mão aí. Porque Artesanal, né? além de durar mais essa coisa artesanal, nessas peças artesanais, você já vai estar contribuindo com o meio ambiente. Então é super E legal tem um aí. carinho ali, né? Tem um amor ali que a pessoa fez. Sempre tem uma emoção ali, uma afetividade, né, naquele Verdade? objeto. Também tá muito ligado a isso. Eu acho que as pessoas vão começar a enxergar mais isso agora, principalmente estando dentro de casa, né? Quando você tem uma casa assim que você lembra da infância, que você lembra, tem alguma emoção, alguma afetividade também, isso ajuda muito, né, no bem-estar ali dentro de casa. Ah, sim. Uhum. A 13 aqui é ação contra a mudança global do clima. Essa questão da ação contra a mudança global do clima, a gente tem ali o Acordo de Paris, né? Tem alguma outra ali? Eu acho que, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de uma cidade que é Rotterdam, que é na Holanda. Uhum, Eles são dos exemplos grandes assim de desenvolvimento urbano sustentável, porque uhum, eles já vêm faz muito tempo, eles já vêm com políticas públicas, por exemplo, para incentivar bairros mais ecológicos. Eles na inovação habitacional eles também sempre estudam para usar que tipo de material que seja mais adequado para você produzir em série, para ter uma moradia de qualidade. Eles, por uhum. exemplo, eles pretendem produzir 25%, acho que até 2030, 25% a menos de CO2, e o CO2, eles querem pegar esse CO2 que está em excesso e estocar no subsolo, Nossa. né? E eles estão também estão incentivando bastante bioetanol e construções de tetos verdes. Então, Aham, porque a cidade, se você coloca, por exemplo, o teto verde que eu começo a falar em eficiência energética de volta, aham. você tem uma questão de qualidade você tem um conforto térmico, né? Fora que quando você olha, você está num prédio, você olha todos os tetos, os telhados de laje, jardim, imagina, você tem uma outra percepção da cidade, né? Uhum. O teu Sim, psicológico você não tá numa cidade qualquer. Tá numa sim. cidade que te dá mais prazer, te dá mais qualidade de vida. Esse é na Holanda que você falou? É, Rotterdam. Eu vi também, não faz muito tempo, mas a questão do asfalto também, que eles inventaram de pegar lixo, né? O próprio lixo para fazer o asfalto. Eu não vi mais notícias sobre isso, mas eu lembro quando eu vi também eu achei sensacional. Um país assim super desenvolvido, né? Tem várias soluções. Eu peguei algumas aqui só, mas tem várias soluções que eles estão tentando introduzir na cidade para diminuir, para ter uma ação contra a mudança global do clima, né? Uhum. O Brasil, eu não lembro, mas teve uma polêmica aí, início de ano, final do ano, na verdade. O Brasil ainda está no Acordo de Paris? Eu acho que não, sei, também não lembro se eu ouvi falar se ele saiu. Eu sei que ele queria sair, né? Não tenho certeza se ele saiu.
Eu acho que não. Acho que ainda não saiu, não. Tomara. Ai, ai. É. É, é, deixa eu ver. Vida na água, a 14 aqui. Dessa também eu não tô muito a par, né? O que seria essa 14? Se puder comentar um pouquinho. É questão da vida marinha, né? Você Uhum, preservar a vida marinha. uhum, A gente tem muito, hoje em dia a gente vê muita notícia de lixo, né? Se você vê aquelas imagens do mar cheio de lixo de plástico, você vê golfinho, baleia já abriram, muitas baleias já morreram por causa de comer lixo, uhum. aves marinhas também. É, tem empresas que fazem materiais, por exemplo, tem uma empresa que faz carpete, que eles têm um projeto que pega, porque diz que tem a pesca fantasma, que como é que fala, Aqueles a tubos? rede de pesca que fica no mar, assim, solto, que fica solto lá e fica pescando, digamos, os animais. Os animais se prendem ali naquela rede que não é mais usada, que foi jogada fora, e morrem. Uhum. Então, eles têm um projeto, essa empresa tem um projeto de recolher essas redes, né, que são de plástico, né, e fazem os carpetes dessas redes de pesca Que do mar. legal. Então, a vida na água é para você preservar, você não jogar lixo, você usar menos plástico, para você preservar também a vida marinha, né? Qual empresa Eu que acho que é? envolve tudo isso. Interface. Interface. Pesquisar depois, achei bem legal. É daqui de Curitiba, É não? bem legal. Não, acho que ela é norte-americana. Ah, tá. Mas Legal. tem representantes aqui em Curitiba do Uhum. Carpete e tudo mais. Nossa, muito Eles têm interessante. uma linha dessa, com esse projeto aí. Uhum. Legal. Tem aqui vida terrestre também, que é basicamente a mesma coisa, né? De proteger os ecossistemas terrestres, então Amazônia, né? Florestas e É, outros, acredito que outros tipos de poluição do ar, tudo mais, né? poluição do ar, legal. Paz, justiça e instituições eficazes. É, mais voltado, acho que à violência, né? E tem alguma outra coisa aí nessa 16? Deve ser acesso à justiça de forma que Ah, todo mundo consiga, deve ser mais ou menos relacionado a isso, né? legal. E a última aqui, né, é parcerias e meios de implementação, né? Atua em conjunto com o governo e sociedade civil em prol dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, para a gente ter como implementar ali nas cidades, né, os projetos, o que a gente pensa ali em ajudar, né, para esse desenvolvimento. É, Sim. Bom, agora vamos voltar aqui, né? Porque senão já tá meia hora de live, a gente não consegue passar tudo, né? Mas só para vocês terem um pouquinho desse conhecimento, né? E depois também vão atrás pesquisar, porque vale super a pena. Vamos lá. Qual que é o tamanho da necessidade de arquitetos e designers utilizarem o design passivo para contribuírem com o desenvolvimento sustentável? A gente sabe que já vem faz tempo essa necessidade aí, né? A gente estava até meio que comentando um pouquinho sobre isso. Mas qual que é o tamanho dessa necessidade nesse momento para a gente atingir essas metas aí e não e evitar esse colapso aí, né? Essa questão da falta de energia e tudo isso que a gente está enfrentando. Água e tudo mais. Então, acho que, na verdade, a minha concepção, desde que eu comecei a arquitetura, foi sempre tipo assim, na minha cabeça, você tem que pensar de uma forma natural, né? Então, assim, eu acho que a arquitetura, como design, como a construção, ela ao longo do tempo, ela se perdeu. Porque antigamente, por exemplo, design passivo não é de agora isso. Faz tempo. Isso é de muito tempo. Você vem da arquitetura bioclimática, isso é de muitos anos, né? Uhum, E então são conceitos que foram perdidos. Acho que pelo mundo que a gente vive hoje, pela tecnologia que não é usada da forma correta, pela rapidez que a gente precisa da construção, enfim, a gente não pensa o nisso. consumo E a também, gente né? não estuda o consumo e aquela coisa acelerada que tem que ser, enfim. E daí a gente só fica pensando na caixinha ali, né? Então, esses conceitos que eram antigos, que deveriam ser feito isso desde sempre, a gente perdeu, tanto na arquitetura, no design, em tudo, né? Então, acho que agora, como a gente está vivendo nessa época de pandemia, que também tem... A gente viu que na pandemia
Em muitos lugares os animais saíram, a água ficou mais cristalina, o pessoal conseguiu ver o Everest lá na Índia, que fazia muito tempo que não conseguia por causa da poluição. Então, assim, a gente vendo esse cenário, a gente tem que ver, assim, a gente resgatar esses conhecimentos que eram muito eficientes e trazer. E a gente tem que fazer isso agora. A gente tem que fazer, a gente tem que trazer isso de volta, porque faz parte do. A gente faz parte da natureza, né? Exatamente. E tudo tá ligado. Então a gente tem que começar a se pôr como um papel de integrante da natureza e entrar em harmonia com ela. Então o tamanho de a gente, arquiteto, design, usar isso, tipo, é fundamental hoje. Eu acho que é de sobrevivência mesmo. Tem que ser feito isso Uhum. agora. Tá sendo necessário, né? Como a gente estava falando. É necessidade agora, não é nem diferencial, não é nem uma coisa nova, é É, necessidade. Tem que fazer e pronto, né? precisa. Então, É o básico agora. é essencial, né? É uma coisa também É. que eu descobri, né, quando eu estava pesquisando esses dias, até mesmo para fazer vídeo ali pro YouTube sobre esse assunto, é a questão da Uhum, biomimética. E eu vi que uhum. essa biomimética é quando é uma parte, acho que, da ciência, né, que você utiliza. Você pega exemplos da natureza para pegar soluções ali, para inventar Formas. Uhum. soluções para a humanidade, enfim, para qualquer coisa, né? Então, nossa, surgiram coisas ali desde da parte de tecido, soluções ali através da natureza. É Então, muito legal. se eu não me engano, acho que foi o feltro que surgiu ali do estudo do carrapato. Nossa, umas coisas assim, que em todas as áreas, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar, quando a gente está sem criatividade, não tem muita ideia, pegar a natureza que está aqui, né? Está na nossa frente, está debaixo do nosso nariz. A gente pode pegar o exemplo ali, nossa, mas como é que, sei lá, uma árvore dura tanto tempo sem água? Sei lá, uma coisa Por quê, né? muito Uhum. simples assim, para você inventar uma solução ali para o teu projeto, para alguma coisa que você está pensando, né? A gente tem a natureza para isso também, né? Porque ela já tem um sistema natural que ensina a gente, ensina demais a gente ali. Então, é usado Não, muito biomimética, né? então, a natureza é tão sábia que, assim, a gente deveria, não como o ser humano põe como se fosse lá em cima, né? E o resto vem embaixo. Uhum, Na verdade, a gente faz parte disso tudo. Então, o mais inteligente, quando você vai criar um projeto, por exemplo, é você primeiro olhar, a gente fala de genius loci, que é a força do terreno, né? Vou olhar tudo que tem no terreno antes de eu ter qualquer ideia. Primeiro eu vou ver qual que é a orientação do terreno, a insolação, vou ver a questão de ventilação, questão de ruído, questão se o terreno tem declive ou aclive, se o terreno, enfim, eu vou olhar tudo isso para daí eu ter um partido disso, para daí eu conseguir fazer o meu projeto. Então, assim, para quem está começando na arquitetura, no design, eu oriento, assim, a primeira coisa a fazer é você olhar para a natureza, uhum. olhar ali o que está acontecendo. Para um pouco, olha, que a ideia vem, entendeu? Eu acho que é mais Exatamente. inteligente. A gente vem primeiro como é feito o projeto muitas vezes. A gente vem primeiro de um conceito que a gente vê em algum lugar e tenta aplicar aquilo no terreno numa casa ou num ambiente. E a gente não olha em volta o que tem e o que não tem, né? Para daí você ter Exatamente. ideia e ter a melhor ideia, porque daí você vai estar usando o que tá precisando mesmo, né? Uhum. E a gente não aprende isso. Eu não vejo ninguém ensinando isso, sabe? Eu lembro que na faculdade, na matéria de comportamental, nossa, todo mundo se batia, fazia aqueles gráficos. Meu Deus, mas como é que faz? É, E é simplesmente verdade. você estudar o terreno, estudar o que tem em volta, né? Apesar que a gente não tem muitas vezes um projeto que a gente possa olhar o local, né? Mas você pegar a tua casa, né? Nossa, eu aprendi tanto com a minha casa, né? Você não tem ideia, assim. Nossa, hoje, se eu Uhum. fosse pensar num projeto aqui para esse terreno, eu já saberia onde eu ia colocar a janela, onde eu ia colocar a cozinha, onde eu ia colocar a sala. Porque a gente começa Então. a olhar ao redor, começa a observar e a gente vê como que a natureza pode trazer um conforto melhor para a gente se a gente souber fazer esse projeto, souber fazer essa Exato. observação que a gente nunca aprende, né, a fazer. Então, é uma coisa muito simples aí que é só você olhar ao redor, né? Como você estava falando aí. É. Então eu aprendi isso na faculdade, assim, não vou reclamar na faculdade de Uhum. arquitetura, né? Mas assim, a gente aprende muito pouco a usar isso. Então eu tive, você tem que ir procurando por fora. Você tem que Sim, ir exatamente. lendo como que é feito em outros lugares,
procurando, eu sempre me interessei por sustentabilidade, essas questões ambientais, eu sempre gostei bastante. Então, eu fui procurar, eu fui fazer uma pós disso. Uhum. Então, porque na faculdade, assim, a gente, igual você falou, a gente não aprende isso muito, assim. A gente É, tem que fazer faculdade, projeto, mas não, a faculdade ela dá o que você precisa, né? Ela dá teoria para você colocar na prática. é, E assim, você sim, tem que ir atrás, né? Não é ficar reclamando, né? sim. Tem que ir atrás e pronto, Não é né? ficar reclamando. Exato. Aham. Vai atrás do que você quer. Exatamente. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver qual a próxima pergunta. Como que a pandemia está influenciando na arquitetura nesse momento, segundo a tua visão aí? Ah, então, nos espaços, tipo, as pessoas não podem mais andar na rua, digamos, teoricamente, não podem mais usar os espaços públicos nem comerciais, e elas têm que ficar em casa. E às vezes a casa não, igual você falou em uma hora dessas, que a casa às vezes não proporciona nem bem-estar nem saúde. Uhum, Então a arquitetura, quando você olha para tua casa, quando você olha para a cidade, quando você olha pro comércio, você vê a arquitetura, né? Como que agora a gente vai ter que pensar, na verdade a arquitetura é a solução, né? Como que eu posso pensar a minha casa de uma forma que seja saudável, porque a casa, né? Não sei se eu já vou falar tem um estudo que fala das edificações doentes, uhum, que tem muito ambiente que adoece a pessoa, uhum, né? Tipo, muito lugar úmido, escuro, que não tem ventilação direito, então ela pode te dar doenças respiratórias e tudo mais. Então, assim, eu acho que a pandemia está trazendo esse olhar das pessoas, entendeu? Vendo assim, realmente eu tinha que ter investido num projeto na minha casa para ser mais confortável. uhum, Então, nesse sentido, assim, prestando mais atenção, eu acho que a pandemia está trazendo o olhar a mais na arquitetura, uhum. né? Como melhorar, como que trazer esse conforto. É o que é um dos que mais está sendo influenciado aí a arquitetura e transporte, né? Eu acho que é os É, dois assim que estão sendo bem influenciados e não só nas casas, as empresas também, né? Porque o ambiente as ventilado empresas, ele diminui a contágio ali, né? A questão do vírus. Outra coisa que eu vi sim. também que as pessoas estão procurando muito mais torneira de sensor, né? Enfim, esses É, equipamentos com sensor para não precisar tocar. que não Então, precisa tocar, né? então acho que assim, não só nas casas, mas em toda a arquitetura mesmo, né? Até mesmo acho que espaços públicos Uhum. que não tem muito esse verde, né? Eu acho que as pessoas vão começar a pensar em integrar um pouco mais isso, principalmente por conta dessa questão da saúde, né? Do bem-estar ali em qualquer lugar para ela ter isso também. Ventilação, né? Acho que ventilação as pessoas começaram a pensar bastante, aí, tanto em casa quanto em locais de trabalho, também por conta dessa questão do contágio, né? Eu acho Do que vai. contágio, aham. E de como que os espaços públicos, os espaços comerciais vão se adaptar a isso, né? Igual Uhum, você falou, tem que ter nos espaços públicos talvez ter mais verde, áreas verdes, porque a vegetação ela purifica, né? uhum, Tem muitas plantas que elas purificam o ar. Aí uhum. ajudou nessa questão do coronavírus e tudo mais, né? Então, de que forma os espaços vão ser pensados agora, né? Isso as pessoas já estão vendo, né? Já estão percebendo a mudança. E a gente tem que começar a pensar diferente também, mudar, né? Se a pessoa Tem. que nem eu vi um exemplo esses dias das pessoas falando de empresas, né? Tem aquelas empresas, ou então arquitetos, designers, enfim, né, que são transatlânticos. Não consegue virar de uma vez. Agora, com É, barquinho, você vira de uma vez, né? Então você tem que ser tipo um é, barquinho, né? Você tem que mudar de direção rapidamente ali, e começar a tem. pensar nisso. Não manter aquela cabeça ali, né, naquela caixinha, ficar pensando dentro da caixa. Você tem que sair fora da caixa, mudar a tua direção. Se você ainda não implementa nessas estratégias mais sustentáveis, se você ainda não pensa nisso, começar agora, É. né? Vai Eu acho que atrás. o design passivo ele entra muito nisso, porque dá para utilizar, Entra. e é uma coisa fácil, né, de fazer em projeto. Não é como o painel solar que as pessoas ainda têm um receio ali, né, porque por questão de gasto, às vezes não dá para colocar, porque tem que ser para o norte e tal. O design passivo você consegue incluir ali, né? Os Uhum. materiais sustentáveis também você consegue incluir. Materiais sustentáveis hoje estão bem acessíveis. Papel de parede sustentável, gente, está saindo mais Tem. barato que um papel de parede normal, que gera lixo. Então, Verdade. tá muito acessível para você fazer isso em pequenas reformas em qualquer lugar que seja, né? Então, comece a Tem pensar muita nisso. Se coisa você, legal.
Começa a pensar nisso se você ainda não pensa e vai atrás também desses parceiros, né? Dessas pessoas que já tenham essa questão da sustentabilidade nos produtos delas também, né? Verdade. Vamos lá. E também acho que a pandemia, Ana, a pandemia, ela, tipo assim, a gente estava andando de um jeito. A gente estava ali assim. E muita gente pensava assim, daqui um tempo eu mudo. E daí a pandemia fez assim, Aham. virou todo mundo de cabeça para baixo. É Então, agora ou acho que é a nunca. hora, se você. É agora ou nunca. Pensa no que você tem que pensar e fazer soluções agora, que é o momento. Exatamente. Aí você tem que parar de pensar e decidir e fazer, né? É isso, colocar em ação. Exato. É, Agir. senão ficar para Uhum. trás. Não ficar para trás? Vamos lá. O que mais aqui? O que você acha que vai mudar na arquitetura depois da pandemia? Também tem essa questão, né? Do que a gente tá falando aqui. Eu acho Uhum, que é a mesma uhum. coisa, né? É, Uhum. como que a pandemia ela influencia na consciência sobre o desenvolvimento urbano sustentável? Então, o desenvolvimento das cidades ali, como é que ela vai influenciar na consciência das pessoas, tanto o arquiteto designer quanto qualquer outra pessoa ali que seja leiga no assunto? Então, a gente vai cair nessa mesma questão, né? As pessoas, elas estão pensando mais na saúde, digamos, porque você ter uma cidade que seja menos poluída, uma cidade que tenha mais verde, uma cidade que seja menos violenta. As pessoas estão pensando nisso, elas viram que a gente deu essa parada, digamos, e muitos lugares. Imagina, acho que foi a camada de ozônio num ponto, acho que lá, para os É, polos lá, parece que ela se regenerou, né? aham. Imagina, Na a natureza é muito Veneza, rápida. em Veneza, gente, Em Veneza, os rios cristalinos. Gente, o quê? 2 meses de pandemia, de 100 pessoas ali? Cara, e São Paulo, né? São é. Paulo, o céu de São Paulo também ficou limpo. Nossa, gente, eu Então, achei incrível, né? O fato de, o quê? Umas 2, 3 semanas aí em casa, a gente mudar o mundo aí. Então, acho que o problema é a gente mesmo. pensa como a natureza é rápida. A É, gente. nossa, ela se regenera de uma forma assim muito incrível, né? E é claro que a gente tem que colaborar com isso também, né? Não dá pra pensar. Sim. Porque eu sei que tem gente que pensa, mas a natureza ela se regenera, né? Tanto faz. Não, Até que ponto, né? a gente tem que contribuir aí. A gente faz parte da natureza. Se por exemplo, não está chovendo aqui, que não é muito comum ter essa seca que está tendo aqui no Paraná, tá ligado à questão da Amazônia, Sim. né? Porque ela traz a chuva para cá. Então, se você começa a estudar a questão hídrica, como que a chuva se forma e tudo mais, você consegue ver que tá tudo ligado. Uhum. E assim, as pessoas, eu acho que tem muita gente que às vezes não pensava ou não se toca de muita coisa, tá começando a se tocar agora. Acho que é um momento de transformação, né? Sim. Então, essas questões que a gente falou agora aqui, aconteceu em algumas cidades, a pessoa falava assim, eu vou fazer esse negócio aqui quando eu tiver tempo. Agora ela tem tempo, Uhum. né? Então, assim, eu acho que deu pra eu acho que a pandemia ela não transforma só a questão de cidade, ela transforma todo mundo, assim. Se o ser humano se transformar, vai ser uma transformação em tudo, né? Se você se transforma em si, dentro de você, você vai transformar tudo, né? Eu acho que todo mundo agora tem que procurar um pontinho de luz aí, né? Um lado bom da coisa para não ficar com a cabeça É, aí, né, pensando nisso, no que está acontecendo de ruim e focar no que está acontecendo de não. bom e usar isso a seu favor, né? Então, quem é arquiteto, É, designer tem, aí, quem é estudante, pensa no que vai mudar depois e começa a focar nisso, a estudar isso, né? foca na solução. Focar na solução aí. Que depois, todo mundo tá falando isso, não vai ser a mesma coisa. Não, não vai ser a Não, mesma coisa. já não é Já não é. mais. Então, a gente tem que É, aceitar e mudar, né? Tem que passar por essa exato. mudança. Aham. É, Exato. E não ficar reclamando ou ficar, tipo, desesperada, foca na solução. Claro que a gente sabe que tem um problema aí, tem. mas a gente se cuida e vamos focar na solução para resolver, né? Exatamente. Vamos lá. O que mais? Você acredita que as pessoas estarão mais abertas a aceitar as estratégias sustentáveis para as construções, reformas, mesmo que inicialmente custe mais? Que nem a questão do edifício Eurobusiness, né? Custou 12% a mais, mas foi recuperado no mesmo ano, né? Você acha que agora, porque mesmo com esses dados, ainda as pessoas ficam meio assim, né? Acham que não vale a pena investir Uhum. mais inicialmente. Você acha que depois disso as pessoas vão abrir mais a cabeça, assim, vão ter mais essa
vão estar mais abertas, né, a aceitar essas estratégias aí, por mais que invistam um pouco mais no início? Então, eu acho que sim. Esses dias, estava pensando, eu estava falando aqui com a minha família, eu estava falando assim, ó, eu acho que, porque a arquitetura sustentável já sempre gostei, então eu já venho estudando já há alguns anos atrás. Uhum, Mas eu falei agora assim, agora é hora de as pessoas começarem a pensar nisso. Porque, e assim, se você for pensar, e eu acho que é uma parte fundamental, é um papel nosso de arquiteto e design, mostrar para as pessoas que não é a mais. Depende muito, assim. Se você fazer um projeto desde o início, você já ter estratégias sustentáveis, ela não vai, muitas vezes, não vai ser mais do que uma construção convencional. uhum, E às vezes, dependendo da situação, se você já está com um projeto, você quer reformar e tudo mais, pode ser que custe um pouco mais. uhum. Mas se você vê a médio a longo prazo, você vai ter lucro. Então, assim, é um investimento rentável. Então, assim, as pessoas não podem achar que é um gasto, é um investimento. E Uhum. se você faz uma construção desde o início, muito provavelmente você não vai gastar muito mais não. No máximo, e depende muito da construção, uns 4, 5% a mais do que você iria gastar na sua construção convencional e você tem depois o retorno de volta. Então é mito a gente falar assim, é que o Eurobusiness tipo assim, é um padrão muito alto, teve Sim, selo, LEED, e não necessariamente as pessoas vão querer o selo e tudo mais, que é. é uma coisa um pouco mais cara. Mas assim, só coisas básicas, questão de energia, de água, como você pode reusar, fazer reuso de água, fazer tratamento de água, que não é uma coisa impossível, que é uma coisa que você pode fazer até caseira aqui. Se você tem um pouco mais de terreno, você consegue fazer com círculo de bananeira. Tem várias coisas muito legais assim que você Sim. consegue implementar que você pode ter uma água, por exemplo, águas cinzas, que é a água do banheiro ali, não a parte de esgoto, né? Mas a parte do chuveiro e da pia. Uhum. Você pode fazer um tratamento básico nela e você voltar pro vaso sanitário para usar ali e até para você lavar o carro, para você Lavar da, calçado, da né? lavar calçada, enfim. Então, assim, é uma coisa que a água, por exemplo, para mim seria uma coisa básica que as pessoas deveriam pensar. Uhum. E não é uma coisa cara. Tem sistemas caros, claro que tem. Se você tem dinheiro para investir, vale a pena. Mas se você não tem, tem soluções, Tem. sabe? E ainda mais Então, assim, eu agora, acho que né? as pessoas. Então, a gente, como arquiteto e designer, a gente tem que começar a educar as pessoas, mostrar, ó, tem como você Uhum. fazer, entendeu? Exatamente. Que daí as pessoas vão assim, ah, não, isso realmente eu quero. Porque, assim, o pensamento tá mudando. Eu sinto que as pessoas vão procurar mais. E a gente tem que fazer esse encontro, entendeu? Uhum. A gente tem Mostrar para as essa pessoas. responsabilidade de ensinar, né? Tem, De educar. tem. É, Uhum. De educar. desde da coisa mais mínima ali, tipo um piso da cozinha, sei lá, a gente tem que educar, né? Porque senão o cliente vai fazer errado, porque tem muita gente que quer fazer por conta ainda, né? E você tem a gente tem Tem, nossa. tem muita gente, 80% está na informalidade. Então, a gente precisa educar, né? Porque uma hora eles vão entender que eles precisam disso, eles precisam da gente dessas soluções também. E nessa questão de água, a gente está Uhum. vendo agora, né? Tá tendo um monte de corte de água, né, nos bairros aí em Curitiba, tá tendo revezamento. E a gente pode pensar isso agora e pensar nessas soluções, né? Então, por exemplo, eu sei que tem como é que fala? Tipo um depósito de água, não é depósito, é estoque, sabe? Quando você estoca água, que dá pra Uhum. você colocar, tipo, ele não é tão grande, né? Dá pra você esconder assim do lado da geladeira, esse recipiente, né, grande, assim, que ele vai pegando tipo a Uhum. água, a umidade que sai da geladeira, que sai ali da torneira. Legal, né? Sim, águas cinzas também, que você pode depois utilizar para lavar a calçada. É um negócio, barato, gente. Você se encaixa ali em um cantinho e coloca ali na geladeira ou na torneira, né? Encaixa ali. E você vai pegando essa água, vai retendo essa água e depois utiliza ali para lavar carro e calçada. Ou então, sei lá. É tipo uma cisterna, né? É, Uma é cisterna. isso. Cisterna. Uhum. É uma cisterna simplesinha ali e pronto, você usa Uhum. ali a água que não que iria para o ralo, né? E é bem simples de você fazer. Então, soluções muito básicas aí que dá para você fazer em casa para ter essa economia Tem de bolso, né? Que de não bolso. é só para o meio ambiente, isso vai ajudar as pessoas também, né? Economia de É. bolso ali.
Então, É. As existem pessoas soluções. pegam mais aqui, ó. Pega mais aqui, né? Quando a gente mostra que vai economizar aqui, daí elas pensam melhor, né? Mas é o que É, acontece, né? Afeta aí. É, bom, vamos lá então. Acho que tem uma última pergunta aqui. O que você vai fazer? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer depois da pandemia? eu vou dar um abraço nos meus pais, Que legal. Tá longe deles? porque é uma coisa complicada, né? É, né? Eu só ajudo, só vou fazer Uhum. mercado, farmácia, vou no banco, mas assim, tudo longe, entrego lá com a máscara. Aham. Daí foi meu aniversário domingo, não pude nem dar um abraço, nada. Não. É bem complicado. Uma das Parabéns primeiras aí. coisas eu iria. Obrigada. Eu acho que muita gente tá pensando nisso, né? Nossa, acho que todo mundo É. agora tá pensando em, eu vou fazer isso. Meu namorado vive falando, quando acabar isso aí, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai jogar tudo. Todo mundo tá pensando em fazer alguma coisa, né, que antes não fazia. Eu acho que ela veio assim pra conscientizar a gente disso também, né? Que a vida é curta e a gente também precisa aproveitar aí com as pessoas que a gente ama, né? Que estão ali do nosso É, lado, com que às certeza. vezes a gente não dá tanta atenção, né? É, É, acho que veio pra gente pensar no hoje, né? é, Que a gente tem que fazer as coisas hoje, exatamente. Em relação a tudo, né? Tudo que a gente está falando a aqui. tudo. Nossa, é exatamente isso. E também, gente, a Milene, ela tá participando de um projeto, né? Que é a Área 41, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho É, sobre isso, que tem a ver com esse momento aí também, né? é que a área 41 é o meu escritório, né? Ah, E legal. a gente, eu tive ideia, eu vi uma reportagem do pessoal lá de Porto Alegre que eles fizeram tipo uma sala de descompreensão. O que é uma sala de descompreensão? Uma sala de descanso, que as pessoas chegam lá e tipo, não, isso é mais no meio corporativo, que a pessoa Uhum. chega lá e desestressa, joga, descansa, né? Então, eles fizeram um projeto desse em hospitais lá em Porto Alegre. Eu falei assim, por que não trazer aqui para Curitiba, né? Que legal. Em hospitais aqui. E a gente foi atrás do HC, a gente está no processo ainda, né? Uhum. E a gente vai fazer uma sala dessa lá no HC, Que legal. para o pessoal que está na frente, né, da pandemia, para ajudar eles a chegarem nessa sala, ter um descanso e meio que recuperar as energias para voltar e trabalhar ainda mais, né? Que legal. Então Nossa, seria esse projeto. muito bom, né? Porque nesse momento está precisando. Então, seria até interessante aplicar para outros estados também, né? Onde que Sim. começou que você É, falou? então, Onde que estava sendo isso? eu vi um pessoal lá de Porto Alegre que Ah, Porto fez. Alegre. Nossa, super legal, né? E como é que está sendo esse desenvolvimento desse projeto aí? Como é que começou a ideia, assim? Como é que vai ser essa sala de descompressão? Então, a gente está na parte de projeto, Aham. ainda tem que ter a parte de empresas, estamos alinhando ainda com o hospital, como vai ser essa questão ainda, Uhum. mas ainda a gente está a gente está vendo o que é necessário ali, porque eles cederam um espaço lá, Ah, sim. né, e a gente está fazendo conforme tem o espaço ali, conforme vai conseguir Uhum. a verba, né. Entendi. Mas, assim, vamos ver, é uma forma de ajudar, eu acho que quem e não só na parte de hospitais, mas assim, qualquer ajuda que a gente conseguir, questão de doação, qualquer coisa que a gente possa ajudar, igual, tipo, no prédio, aqui no meu prédio, por exemplo, tem bastante idoso. Já me ofereci para ir no mercado. Uhum. Então, assim, o que a gente pode agora, nesse momento de pandemia, o que a gente pode ajudar, igual eu te falei, pensar em solução, Sim. não ficar pensando no problema, né? Uhum. Então, como que a gente pode solucionar uma ajuda, alguma coisa para melhorar esses Uhum. tempos, né? E Então, foi fazer, nessa né? linha que eu fui pensando, né? A ação E tem que ser fazer. feita agora, né? Então, decidir É, fazer. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando do presente aqui, né? Mais uma é. perguntinha aí, Milene, que na verdade eu nem tinha pensado nisso, mas teve uma aluna minha que ficou com essa dúvida e eu também estou com essa dúvida. Porque Uhum. ainda não está muito divulgada essa questão de sustentabilidade. Ainda não encontrei um curso que fosse bom, que não fosse um curso muito teórico, muito maçante, né? Eu sei que tem mais pessoas querendo se desenvolver nessa área, mas não tem muito É. conteúdo legal aí, né? Eu não sei se você tem alguma dica para dar para essas pessoas e para mim também, que eu estou procurando, olha, faz tempo. É, você sabe, né? Eu até já falei com você uma vez sobre É, isso.
Mas se tiver uma dica para dar aí nessa Olha, questão, como é que a gente pode estudar sobre isso, né? Seria bem interessante também. então é uma coisa que também quando eu sempre estou procurando nessa área, foi uma dificuldade minha também. Até que daí eu achei uma pós na PUC, Uhum, que na época eu fiz na PUC. Só que agora acho que nem tem mais essa pós. Tentei uma pós-graduação para tentar um conhecimento a mais, mas uhum, também acho que não foi tão suficiente. Então eu fico procurando, hoje em dia, aqui, o que mais tem é online, né? sim. Ou tem fora do Brasil, muita especialização. Uhum, Mas, para te dizer assim, cursos aqui presenciais não tem muito uhum, aqui, uhum. tem mais online. Daí eu não sei se você conhece a Ungreen. Ao Green, aham. Então, ali tem bastante curso. Uhum, Eu também, eu já fiz curso sobre etiquetagem, que tem a etiquetagem aqui da eficiência energética, que é da aham. Procel. Sabe quando essas etiquetas que tem na geladeira e tudo mais, eles fazem para edifício. Uhum. Daí tem uma empresa lá de Brasília que eles dão um curso disso, que é a Qualiar. Então eu vou Ah, procurando assim, avaliar. vou juntando as peças. Mas assim, eu te falo, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo mesmo. Não tem um curso que fala assim, vamos fazer aqui, é prática e tal. Tem Uhum. mais assim, tem alguns cursos que eu vejo que é de bioconstrução, que daí às vezes eles fazem no final de semana, você vai lá e faz. Mas daí sabe, são coisas, é sempre, Paradas, né? Uhum. não é uma coisa junta, total, Aham. que você tenha prática, você não tem. É, tem que ir procurando por conta. Eu também vou procurando por vídeo, o livro da Miriam Gurgel, do Design Passivo, foi o que eu mais aprendi, Eu pra tenho te ele, falar tá a aqui, ó. verdade. É o melhor livro que eu já li, assim, nessa questão, que mais me ensinou, até mesmo que o curso da Green, pra te falar a verdade. Porque eu até comprei, mas eu achei muito maçante, sabe? Então, eu acho que é um conteúdo difícil de dar também, né? É, Porque envolve é, muita matéria maçante aí. É, mas é isso, né? Então é ir procurando, gente, ir atrás, procurando por conta é. própria e vai na luta, né? E pergunta pra gente também, a gente pode É, ajudar. exatamente. Se quiser fazer um curso também, fica à vontade, tá? É, né? A gente pode fazer um curso, Ana. É, Pode bolar um curso. exatamente. É, tá acabando o tempo Né? aqui. É, eu quero te Tá bom. agradecer aqui, Milene, por ter vindo, né? Por Eu que esse agradeço. tempo aí que você tem para compartilhar com a gente. Espero mais vezes a gente fazer umas lives assim. Que eu acho que é importante, né? Vamos fazer mais. O pessoal também pegar, né? Essa visão. Sim. E é isso. Obrigado por quem assistiu aí também, né? É, vou deixar salvo aqui para Obrigada, gente. depois. E é isso. Obrigada aí. Ó, a menina falou ali, ó, um curso. Da Health Como que é? Building Certificate. Então, é fora, sempre fora.